Bom, pessoal, hoje é dia 10 de 10 de 2019, né? Nós estamos na véspera do Dia dos Pais. E esse vídeo que eu faço hoje é um apelo que eu faço para que você compartilhe essa informação que eu vou te passar, para que pelo menos algumas pessoas que vão passar sem seus pais amanhã e alguns pais que vão passar sem seus filhos, que poderia ser evitado, pelo menos que a gente evite, né? Porque o conhecimento ele é dado por Deus, e os homens usam ou não se de acordo com o desejo de usar, né? E a Bíblia diz que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado. Se você tem uma informação que você pode ajudar alguém e você não ajuda, você já está errando por ela, né? Porque a informação foi dada a você, ou aquele conhecimento foi dado a você. Então eu queria passar para você uma informação de algumas coisas que aconteceram em que poderiam ter sido evitados, que foram acidentes com caminhões em pontes, né? Agora teve um recente, foi no dia 8, e poderia ter sido evitado, né? A gente fala, mas não poderia ter um limitador de altura, não poderia ter ali um aviso. Eu acho que aviso e limitador de altura no século XX, hoje, numa era que a gente está tão grande, tão avançada de informação, de informática, de automação, de tudo, você tem sensores que te captam a quilômetro de distância, você tem tanta coisa, tanta tecnologia, né, só para multar. Então você não pode ter para defender sua vida. Então eu gostaria que você prestasse atenção nessas informações que eu vou te passar. Não é de propósito, é só porque eu guardei essas informações. Esse caso aqui foi o caso de uma juíza de São Paulo, que um caminhão bateu na ponte e um pedaço de concreto caiu, esmagou o carro dela e ela veio a falecer, né? Essa aqui é a ponte onde o caminhão bateu, e essa juíza ela veio a óbito, né? Depois eu vou dizer por que eu estou passando essa informação. Isso aqui foi na linha amarela, Rio de Janeiro, né? Foi no dia 28 de 1 de 2014. Também um caminhão com a caçamba levantada bateu na ponte e esmagou os carros pequenos que vinha passando de baixo. De repente você pode estar se perguntando, mas eu não sou motorista de caminhão, eu não tenho nada a ver com isso. Muitas pessoas que morreram não estavam dirigindo o caminhão, tinha gente que estava em cima da passarela e tinha gente que estava passando por baixo com outros veículos menores, né? E morreram por isso. Nesse daqui acho que foram 5 mortes. Esse daqui é um caso que aconteceu no dia 25 de 3 de 2013. Eu só estou colocando só por colocar, porque são tantos casos, são tantos caminhões que batem, que a gente não tem nem informação. Mas esse daqui foi um caminhão em que a placa dizia que ele tinha 5 metros de altura para passar na ponte, mas na verdade a perícia detectou que tinha 4,65. E esse caminhão ficou agarrado debaixo da ponte. Graças a Deus não houve vítima, mas foi um erro de sinalização. Por quê? Porque quando há o recapeamento, a placa não é remarcada, né? Às vezes há um recapeamento por uma equipe e a estrada acaba subindo um pouquinho e ela não é remarcada. Aqui foi um outro acidente que aconteceu em 24 de 1 de 2018, onde essa caçamba do caminhão também levantou, bateu, derrubou a passarela. Isso foi na Avenida Brasil, Rio de Janeiro, né? E esse caso daqui foi o mais recente, o mais trágico, né? Eu vi a reportagem quando eu saí do trabalho, né? Porque eu trabalho próximo, mais ou menos. Isso foi no dia 8 de 10 de 2019, está muito recente. Eu quero falar para a família, dar os pêsames à família, né? Mas eu queria dizer para você que esse acidente poderiam ser evitados através de quê? Através de sensores de altura. Poderia ser colocado sensores de altura na pista, numa distância de 30 metros de distância do caminhão, 40 metros, 50 metros, 100 metros de distância, onde fechasse um sinal indicando que o caminhão dele não tem condições de passar naquela ponte. Por que eu estou falando isso? Porque essa informação que eu estou passando, se você olhar as datas dos acidentes, se de repente do primeiro acidente já se começar a se colocar, resolveria o problema. Eu vi até numa reportagem hoje alguém dizendo assim, que não tinha sinalização. O motorista ele tem que olhar para o retrovisor da direita, pelo retrovisor da esquerda, ele tem que olhar pelos buracos da pista, ele tem que olhar os outros veículos, e ele ainda tem que andar olhando para cima, né, para ler as placas. Então eu acredito
que acho que a saída seria sensores. Não tem sensor de velocidade? Eu acho que se você compartilhar esse vídeo, ele pode fazer muito efeito. Eu estava vendo que o governo federal, há poucos dias, ele estava mandando retirar os sensores de velocidade, o que eu até concordo que em alguns lugares são muito perigosos para você passar devagar. E alguém recorreu da decisão e mandou colocar os sensores de novo. Por que não os dois se unirem e colocar sensor de altura, para que o motorista seja avisado quando o caminhão dele não puder passar em alguma ponte, alguma altura? Por quê? Porque tem questão de pneu, tem tantas questões que você acha que o caminhão vai passar e não vai. Às vezes também o motorista pode estar vindo assustado, achando que está sendo perseguido e tentar passar. Então, se você tiver pelo menos um sensor de altura que indique ao motorista que o caminhão dele não vai passar antes dele chegar, fica bem mais fácil. Isso não é difícil de fazer. Pode ser um sensor desses de barreira que se usa em casa, né, que você põe tipo cerco invisível, né, para indicar se alguma coisa cortou o feixe de luz dele. Pode ser sensor óptico, né, onde você coloca um de um lado, outro do outro, e aquele sensor, se for cortada a comunicação dele também, ele vai avisar que foi cortada. Isso daí numa nivelação já no nível já da ponte. Então, se você puder divulgar esse vídeo, eu te agradeço, né? Não é não estou falando assim sem conhecimento de causa. Eu sei que as pessoas que são conhecedoras de engenharia, de eletrônica, de eletrotécnica, sabem do que eu estou falando. Então sabe que tem condições de fazer isso e evitar essa quantidade de morte. Eu coloquei aqui alguns anúncios, mas são vários anúncios, são muitos anúncios desse de morte. E todos com muitas vítimas, né? Infelizmente, amanhã é Dia dos Pais. Algumas pessoas vão passar sem seus pais e alguns pais sem seus filhos, né? Por causa de uma decisão tão simples e tão fácil para se tomar, né? Divulga esse vídeo se você puder e eu te agradeço.